Olá, meu amigo, minha amiga, bacharel em Direito, você que vai fazer a prova da OAB, segunda fase em Direito Penal. Meu nome é Cleberson Figueiredo e eu sou professor de Direito Penal. Nós vamos nos ver aqui algumas vezes, até a prova pelo menos, e vamos buscar, vou tentar te ajudar ao máximo para você lograr êxito no exame de ordem, né? E conseguir a sua carteira da OAB. Hoje, nessa aula inaugural, nós vamos falar sobre a persecução penal. É um resumo, eu não vou falar artigo nenhum, vou fazer só um resumo para que você tenha noção da metodologia, objetividade das nossas aulas, ok? Ela segue esse mesmo padrão. A persecução penal, nós vamos dividir em 3 fases, onde a primeira fase, a fase pré-processual, não existe processo ainda, o juiz não recebeu a denúncia, não tem nada. Muito provavelmente um inquérito policial, ok? Na segunda fase, a fase processual, aí sim o juiz recebeu a denúncia e essa fase processual vai até a sentença. Após a sentença, o seu cliente está cumprindo pena, é a fase pós-processual. Então ele está cumprindo a sentença, é a fase pós-processual. A fase processual, que vai do recebimento da denúncia até a sentença, é a fase onde tem as 3 peças que mais caíram no exame de ordem. São elas: resposta à acusação, memoriais e recurso de apelação. Na fase pré-processual, não existe processo nenhum ainda, nós temos 3 peças cabíveis, né, de cair no exame de ordem, são elas. A primeira peça, que é a mais difícil de todas, na minha opinião, queixa-crime. A queixa-crime é como se fosse a petição inicial lá do Código Civil. Então, a queixa-crime não tem nada. O seu cliente foi vítima de algum crime, geralmente injúria, calúnia, difamação, e ele te procura para buscar, né, os direitos dele junto à justiça. Essa peça você tem aí 2 observações que eu devo dizer agora, mas que eu vou falar no momento exato dessa peça. No preâmbulo você tem que colocar lá procuração com poderes específicos, né, o artigo, tudo certinho. E você também tem que saber a diferença de calúnia, injúria e difamação. Você também tem que colocar lá, geralmente pede-se uma indenização no mínimo legal. Isso tudo é pontuado pela FGV. Sendo assim, todo ponto é importante, nós não podemos deixar em branco. Essa peça, queixa-crime, é provável de cair. A segunda e a terceira peça estão no mesmo momento, nós podemos chamar a primeira de relaxamento de prisão em flagrante e a segunda de liberdade provisória com ou sem fiança. As 2 peças estão no mesmo momento. O seu cliente foi preso, a FGV vai narrar um texto lá, um problema onde o seu cliente está preso em flagrante, você vai ler, vai tentar identificar alguma ilicitude. Encontrou a ilicitude do momento da voz de prisão até o momento da autuação de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, pode ser Polícia Civil ou Polícia Federal, dependendo do crime, e pós isso, se o juiz foi notificado, Ministério Público, na ausência de advogado, se ele teve direito a apresentar um advogado, a ligação para a família ou para quem ele quiser, se a Defensoria Pública foi notificada, se foi apresentado a nota de culpa, ou seja, qualquer um desses pontos aí não foi observado, nós estamos falando de alguma ilicitude, e durante até o momento da voz de prisão foi usado algema de forma indevida. Suponhamos que o camarada ele não estava ameaçando, ele não estava colocando em risco nem a vida dele nem a de outrem, e ele foi algemado, ele foi agredido. Então, ilicitude foi encontrada, nós estamos falando de relaxamento de prisão em flagrante. Essa peça eu tenho uma observância que é uma peça muito fácil e você não vai pedir nada além do relaxamento de prisão em flagrante, é para soltar o seu cliente. Independente dele ter ou não cometido algum crime, alguma ilicitude, se a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada. E se é prisão em flagrante, nós estamos falando de relaxamento de prisão em flagrante. Por sua vez, se o seu cliente está preso em flagrante e não houve nenhuma ilicitude, a causa não está perdida, você vai pedir a liberdade provisória, não tem por que ele estar preso, você vai pedir a liberdade provisória com ou sem fiança. Geralmente a FGV ela escancara logo o erro e ela não vai colocar nada impossível. Ou seja, se ele tem direito a uma liberdade de prisão em flagrante, uma liberdade de prisão, uma liberdade provisória de prisão
com ou sem fiança, ela não vai colocar nada impossível, ela vai colocar para você entender o pedido e chegar ali. Pronto, primeiros 5 minutos nós terminamos a fase pré-processual. Temos ainda duas peças, que é a defesa prévia e a defesa preliminar, mas eu não vou falar agora, até porque não acho que ela vai cair. Porém, quando estivermos falando de cada peça, eu irei ter um tempo para falar das duas e dizer o que são, como são e por que eu acho que não vai cair. Vamos agora para a fase processual. Processo iniciado, o juiz recebeu a denúncia. Daí você tem a primeira oportunidade, melhor dizendo, o seu cliente tem a primeira oportunidade de apresentar defesa, de ser ouvido, é a resposta à acusação. Essa é a terceira peça que mais caiu no exame de ordem. Resposta à acusação, a terceira, memoriais, a segunda, e recurso de apelação, a peça que mais caiu. Então, a resposta à acusação, o problema vai dizer que o seu cliente está respondendo a um processo, ele foi acusado de alguma coisa, ele cometeu ou não algum crime, e de repente o problema vai dizer que o juiz recebeu a denúncia e o seu cliente foi intimado. Se ele, e tem que ser citado, ele foi citado. Se não foi citado, ele foi notificado, não é resposta à acusação. Ele tem que ser citado, né? E apresente a peça cabível. Diferente, geralmente eles colocam diferente de habeas corpus se o seu cliente estiver preso, né? Mas a peça é resposta à acusação. Na resposta à acusação você pode pedir tudo, com exceção de dosimetria de pena, essas coisas, porque ainda não estamos falando de sentença. A segunda peça da fase processual são as alegações finais, né, que geralmente na forma prática da advocacia elas são via orais, mas para a OAB ela é via memorial. Então, os memoriais, alegações finais por memoriais, ela está no momento que houve uma audiência, mas não houve sentença. Houve uma audiência, o Ministério Público se manifestou, apresente a peça cabível. Você já sabe que estamos falando de memoriais. O juiz não se pronunciou, o juiz não se pronunciou. Quem se pronunciou foi o Ministério Público ou não, de repente ele não se pronunciou, o problema não diz que ele se pronunciou, mas na omissão do juiz ter se pronunciado, se o problema não fala nada, a peça cabível é alegações finais por memoriais. Por sua vez, se o juiz se manifestou, nós estamos falando de duas peças possíveis. São elas, recurso de apelação, a peça que mais caiu no exame de ordem, ou recurso em rese, né? Recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito vai ser observado de acordo com a manifestação do juiz. Se a manifestação do juiz, a decisão dele, estiver alencada entre o rol dos incisos do 581 do CPP, artigo 581 do Código de Processo Penal, CPP, nós estamos falando de rese, recurso em sentido estrito. Então, você vai apresentar as razões do recurso em sentido estrito. E se não estiver ali no rol dos incisos do 581, nós estamos falando do recurso de apelação. Então, se não, por eliminação, se não for o 581 a decisão do juiz, é o 593, recurso de apelação, ok? Ainda temos duas peças aí, sim, temos as contrarrazões, são as duas peças mais fáceis que existem. Se cair, pode pular na sala, agradecer a Deus que você está aprovado. O recurso de apelação contrarrazões ou contrarrazões de rese, né, recurso em sentido estrito, você vai combater aquilo que a outra parte colocou nas razões. Se você for assistente de acusação, então o advogado da defesa colocou lá, né, nas razões A, B, C, D, E, você vai combater aquilo que ele está dizendo. Então, se ele pediu prisão por causa disso, condenação por causa daquilo e tal, você vai combater. Você vai simplesmente dizer que não, por causa do inciso tal, por causa da súmula tal. Você vai combater tudo que o Ministério Público, ou seja, que a outra parte apresentou nas razões. Você, nas contrarrazões, daí o nome contrarrazões, você vai contra as razões da outra parte, ok? Então, se você é a defesa ou você está na assistência, é um assistente de acusação, você vai só... você vai apresentar as contrarrazões de acordo na mesma ordem que foi apresentada as razões. Próxima fase,
Daí 10 minutos, né? Então 5 minutos cada fase, essa agora vai ser mais rápido. Fase pós-processual. O problema vai dizer que seu cliente está cumprindo pena, está cumprindo a sentença, está na fase pós-processual, se assim estiver dizendo o problema. Está cumprindo pena? Está cumprindo a sentença? Ele já está na fase pós-processual. Então você tem duas peças aí: agravo em execução e revisão criminal. O agravo em execução, agravo em execução e a revisão criminal são duas peças muito fáceis. E o agravo em execução, ela é cabível quando o juiz denega algo que o seu cliente tem direito. Uma progressão de regime, ou ele já está preso há mais tempo do que o que deveria, isso daí, e o juiz negou, ele denegou, então cabe o agravo em execução. A outra peça é a revisão criminal. Apareceu alguma prova que seu cliente, prova nova, que o seu cliente é inocente ou que o crime cometido por ele é menor, a participação dele no crime é menor do que aquela que foi imputada na sentença, ou seja, ele foi sentenciado por A, B e C, mas ele só cometeu o crime A, ou ele só participou da parte A, ou da fase A, ou ele não participou de fase nenhuma do crime. Então você vai apresentar a revisão criminal. Meus amigos, operadores do direito, bacharéis, você que vai fazer a segunda fase do exame em direito penal, como eu já disse no início do vídeo, meu nome é Cleberson Figueiredo e esse foi apenas um vídeo, resumo ilustrativo da nossa metodologia. Assista quantas vezes quiser, repita, me pergunte, o meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, tem dois números, um com DDD 71, um outro com DDD 81 e um terceiro número que não vai estar aí, que é o DDD 11, ele não vai estar aí na descrição do vídeo, mas que em outros vídeos eu vou deixar aí à disposição de vocês, porque nós estamos com algum problema aí na central do web WhatsApp, por isso que eu não vou deixar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se puder adquirir o nosso curso de exame de ordem, você já sabe lá que estamos em promoção, R$ 497, são 100 vagas, né? Eu não sei, nesse exato momento são 100 vagas, eu não sei agora, porque o vídeo já vai ser postado hoje, eu não sei quando é que você vai estar assistindo, mas se você puder me permitir fazer parte dessa fase sua singular, essa fase ímpar, eu ficarei muito feliz e honrado por participar da sua aprovação no exame de ordem e do seu início da advocacia. Muito obrigado por assistir até aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.